Você, Dantas. Eu achei ótimo o Roberto Campos Neto, foi bem didático, tem que explicar, tem que fazer um curso de educação financeira e ele vai ao Congresso, recomendo que leve um PowerPoint para explicar como é que funciona Selic, juros, inflação e afins. A única coisa que eu tenho a dizer sobre esse debate, essa discussão, é que numa democracia funcional, que não é o caso da nossa, certos debates precisam ocorrer em certos ambientes. E o lugar correto para que haja o debate sobre taxa de juros não é na mídia, não é na rede social, é no Conselho Monetário Nacional. Mas aí tem que explicar para o ministro da Fazenda que o CMN não é a CVM. Dito isso, peço para a produção colocar na tela aí, olha quem está voltando, Zé Maria. Acho que não tem ainda não, Cláudio. Espera um pouquinho, daqui a pouco você conta pro Zé quem que tá voltando. Ele vai gostar, pô, da notícia. Opa, agora tem, parece. Agora deram um ok, olha aí. Olha aí quem tá voltando aí, ó. Não dá para ver a manchete, tá coberta a manchete ali. Se vocês colocarem, aí, agora sim, ó. Olha aí, Zé Maria, quem tá voltando, para sua alegria. Bom. Deve voltar mesmo, tá na hora. Vamos lá então, aproveitar que o Cláudio lançou esse tema. O que acha, Zé, dessa possibilidade da volta do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil? Até para explicar para quem está nos ouvindo pelo rádio, né? O que está na tela agora é uma manchete desse momento do The Wall Street Journal, o jornal americano, dizendo que Bolsonaro vai voltar ao Brasil em março para liderar a oposição, justamente aquilo que você falava ontem, né, Zé? Pois é, olha, Vitor, eu tomei um cafezinho hoje com o Eduardo Bolsonaro, né, o deputado federal por São Paulo e filho do presidente Jair Bolsonaro. E conversávamos e tal, e ele dizendo exatamente isso. Geralmente, um presidente da República, quando ele sai, ele tem que ficar um pouco distante para deixar o novo governo a deslanchar. Eu me lembro do Sarney, quando saiu, e aí eu fui fazer uma visita a ele e perguntei sobre fatos do que estava acontecendo no novo governo e tal. E ele falou, olha, se um ex-presidente da República tem o conhecimento de quanto é prejudicial o país ficar dando palpites, todo ex-presidente da República sairia e ficaria fora para não prejudicar o país, porque uma declaração de um ex-presidente da República é muito quente, é muito recente, né? Acaba atrapalhando muito. Então, o deputado Eduardo Bolsonaro dizia que não há certeza de quando ele vai voltar, mas foi mesmo intencional essa ida para os Estados Unidos para ficar um pouco fora e deixar o governo do PT se explicar e fazer lá o que tem que fazer. Aí depois sim, ele vai voltar e vai fazer política. Não tem outro caminho, ele vai... política só tem uma porta de entrada. Aí ele vai liderar o grupo dele. Fiquei sabendo hoje também que amanhã os deputados do PL, que são aliados mais próximos do presidente Jair Bolsonaro, esses deputados vão assinar um termo apoiando o atual líder do PL para evitar aquela história de dizer que existem dois grupos no PL, do presidente Jair Bolsonaro e do presidente Valdemar. Enfim, a política vai se ajeitando assim mesmo. Diga, Pavinato. Zé, eu só queria... Espera, só Claro, pero. Porque é o seguinte, tem umas 2 semanas que saiu a primeira notícia de que o Bolsonaro ia voltar, mas a data era fevereiro. Agora já é março. Então, assim, eu não confiaria muito, né? Então, sei lá, mais 72 horas aí a gente espera o retorno. Eu te disse que não há essa certeza da volta agora, né? Tava com o verbo, mas, José, é o seguinte, a gente aqui é fã de um governo liberal, é fã de um governo economicamente viável, a gente tem aqui um posicionamento pessoal mais adiante, mas a questão é que o Bolsonaro ele não saiu do Brasil para deixar o Lula governar, ele saiu do Brasil sem terminar o governo dele. E o que me entristece também é a gente saber dessa notícia pelo Wall Street Journal. Eu espero também que seja o leitor do Wall Street Journal que vá votar nele. Porque ele parou de falar com o Brasil. Quem vota nele está no Brasil, quem vota nele está em português. Eu acho isso muito errado.
E você, Mota, o que acha dessa notícia? Informação importante. Agora é a primeira vez que o ex-presidente fala de viva voz, né? Uma declaração dele, né? Antes a gente tinha algumas especulações, falas de aliados, informações trazidas por veículos de imprensa, mas agora, segundo o Wall Street Journal, o próprio Jair Bolsonaro diz que volta em março ao Brasil. O que acha, Mota? Eu não sei se eu sou o único daqui que teve uma experiência prática em política, né? Eu fui candidato 2 vezes e fiquei um curto espaço de tempo aqui no governo do Rio de Janeiro, até que me desiludi e saí. Mas a minha pouca experiência me mostra que o que a gente vê é a ponta do iceberg. 80% do iceberg, 90% do iceberg estão dentro do mar. Então, a gente está vendo coisas, mas a gente não tem a história completa, a não ser quando um de nós tem acesso a alguma fonte privilegiada, né? Eu acho, a minha opinião, o presidente Jair Bolsonaro não tem concorrente hoje na política nacional em termos de poder de mobilização das pessoas. Pode-se discutir as ideias, pode-se discutir as propostas, pode-se fazer críticas de todo tipo, ninguém é perfeito, mas eu até proponho aqui como tema para debate, que outro político hoje no Brasil teria o poder de mobilização que o presidente Bolsonaro tem. Eu fui a várias das manifestações convocadas pelos apoiadores do presidente Bolsonaro. A última que eu fui, eu acho que deve ter sido a de 7 de setembro, aqui no Rio de Janeiro. Eu nunca vi tanta gente na minha vida. Nem no Réveillon tinha tanta gente como tinha em Copacabana. E estão mobilizados, estão inflamados, né? Mas isso não torna ele imune à crítica. Olha, não. Que ele é. Não torna, não, mas deixa eu só terminar, Pavinato. E estava todo mundo ali. Isso, para mim, é novidade. Né? É o famoso slogan, eu vim de graça. Ninguém estava ali em busca de um cargo, ninguém estava ali porque recebeu um sanduíche. Né? Então, a minha opinião, que esse poder de mobilização do presidente Bolsonaro não evaporou porque ele está há 3 ou 4 meses fora do país. Né? Me parece que houve uma decisão consciente dele de sair fora da cena política. Né? A minha interpretação é talvez para evitar que qualquer coisa que ele diga fosse utilizada por essa máquina que foi montada, né? Tem uma máquina de destruição do Bolsonaro e do bolsonarismo, que se aproveita de qualquer coisa. Se ele fala, se aproveita do que ele fala. Se ele não fala, se aproveita do silêncio dele. E aí ele é omisso, ele é covarde, ele é isso, aquilo. De novo, eu não estou entrando no mérito das críticas. Eu só estou propondo aqui como tema para o debate. Eu quero... Mota, assim, eu compreendo, eu concordo com a capacidade de mobilização que o Bolsonaro tem. Já viajei com o Bolsonaro em campanha em 2018, vi o pessoal se organizando, quando ainda estava começando isso tudo. Já entrevistei Bolsonaro algumas vezes. E, assim, a minha questão é a seguinte: primeiro que as justificativas todas dele ter saído, elas fazem sentido, porém, eu não vejo nenhuma mudança nesse cenário para justificar o seu retorno. Quer dizer, as condições que já estavam postas, seja de os processos para colocar ele na cadeia, que tentam colocar ele na cadeia, ou de uso do que ele falar, etc. e tal, as condições me parece que permanecem basicamente as mesmas, tirando ali meia dúzia de processos que na semana passada foram enviados para a primeira instância. Então, assim, as condições políticas estão postas, estão dadas, as jurídicas são as mesmas. Eu não vejo nenhuma mudança que justifique, né, que dê sustentação a essa justificativa. E a minha questão é a seguinte: ótimo, ele vai voltar, vai liderar a oposição. De que maneira? Ele vai convocar a militância à rua para encher a esplanada? Ele vai
articular nos bastidores para que a oposição bloqueie projetos vindos do Executivo. A minha curiosidade é entender de que maneira ele vai usar essa capacidade de mobilização para exercer a oposição. E olha, segura um pouquinho, Mota, até em linha com isso que o Dantas está falando agora, mais alguns detalhes aqui dessa entrevista do ex-presidente. Ele disse ainda que, além de liderar a oposição ao governo Lula, também quer se defender das acusações de ter incitado as invasões às sedes dos três poderes em Brasília. Afirmou que a direita não está morta e que continuará viva. Vai lá, Mota. Eu acho que essas perguntas do Dantas são legítimas. A melhor pessoa para responder seria o próprio presidente, né? Quem sabe a gente não consegue, né, Brown, uma entrevista com ele aqui, mesmo remoto, para esclarecer, para tirar essas dúvidas. Agora, eu acho que tem várias coisas que o presidente Bolsonaro voltando, tem várias coisas nas quais ele pode se engajar. Ele poderia, por exemplo, só uma hipótese, começar um debate público com o atual presidente da República. O atual presidente da República está subindo em palanques, fazendo declarações, fazendo acusações, né, inclusive se referindo de forma muito antidemocrática à direita brasileira, né? Não perde nenhuma oportunidade para caracterizar a direita brasileira da pior forma possível, né? Chegou a usar, se eu não me engano, no último discurso de hoje, ele até me mandaram aqui uma mensagem, ele disse que a direita tem que ser, ele usou um termo dizendo que a direita precisa haver uma limpeza e as pessoas de direita precisam ser isoladas da sociedade, né? A se verificar se ele realmente disse isso. Mas, enfim, tem sempre essa tentativa de demonizar o pensamento de direita, o pensamento conservador e liberal. Alguém tem que se contrapor a isso. E aí eu coloquei aqui a pergunta para debate. Quem é o líder hoje? Quem é o líder político brasileiro que tem alcance, mobilização e estatura para peitar essas declarações do presidente? A outra razão pela qual eu acho que ele pode estar querendo voltar é realmente para se defender das questões jurídicas. E aí sempre o desafio para o nosso querido Pavanato destrinchar e explicar os pelos nos ovos que ninguém consegue entender, porque, né, parece que tudo é possível, tudo pode acontecer, mas isso acho que quem vai responder é ele, né? Quem sabe a gente não consegue entrevistá-lo aqui. Você sabe, ô Mota, que você tocou num ponto, né? Demonizar a direita, coisa que ele fez. Tem um vídeo rolando nas redes sociais, agora deste carnaval, que é um cantor de frevo, né? Um cantor de frevo, e ele está vestido de diabo, falando que o frevo dele derruba os fascistas e mata a femilícia e não sei o que, ele faz golpes de karatê, e ele vestido de diabo, com rabinho e chifre. Lembra que momento da história uma população foi chamada de diabo e que em cima do quepá tinha uns chifrinhos e tinha um rabinho atrás? Na Alemanha nazista. Era assim que eles desenhavam os judeus. E quando eu vejo esse cantor de frevo, de diabo, cantando contra todo mundo de direita, eu pergunto, quem é o fascista nessa história? Quem é o nazista nessa história? Quanto ao Bolsonaro, só pegando a sua deixa, e para eu encerrar aqui, né, o Dantas perguntou, liderar como? Mota pergunta, temos que perguntar para o Bolsonaro, claro. Mas eu nem me pergunto, eu nem me incomodo assim, como é que ele vai liderar? Chamar manifestação, dialogar, explicar, apaziguar, propor um plano, propor uma estratégia, propor um centro de diálogo com o Congresso, com a base, não me importa. Mas liderar significa, no mínimo, se comunicar com os liderados. Vários foram os pedidos desta emissora para fazer uma entrevista com o Jair Bolsonaro desde quando Marcos Duval veio com aquela ideia do complô da democracia. Ele não responde. Agora, se ele quer liderar o povo brasileiro, por que ele fala só com a mídia estrangeira? É isso que me parece estranho. É isso que me incomoda. Tem uma coisa que eu acho que
piora essa situação, porque é o seguinte: nós vimos o PT e o Lula tomando, eu diria até roubando para si, a bandeira da democracia. E o Bolsonaro, seus assessores, seus ministros, ficaram olhando, Carolina na janela, olhando o tempo passar, a vida passar. Então, assim, eu não consigo entender de que maneira, porque se eles não conseguem, ele era o presidente da República, ele estava no poder, estava concorrendo à reeleição e viu e não fez nada, ficou em silêncio vendo o PT roubando a bandeira da democracia e colocando: nós somos os democratas, o PT. Então, assim, para alguém de direita, ele fala aí, né? A direita não morreu, está aí no GC da Jovem Pan. Me lembrou aquela frase dele da Lava Jato: a Lava Jato não morreu, eu matei a Lava Jato. Olha, a direita não morreu, o Bolsonaro está matando a direita. Sabe o que seria uma oposição responsável? Então eu sugiro aqui, eu dou uma sugestão ao Bolsonaro, à sua turma toda. Aliás, recomendo ele primeiro trocar de assessor, dos assessores, se afastar dos assessores. O Bolsonaro poderia fazer uma oposição de verdade, liderando um gabinete paralelo, um shadow cabinet, que é uma tradição, inclusive, na Inglaterra. Poderia pegar as melhores cabeças da direita do país e colocar ali para produzir conhecimento, para rebater a essas políticas públicas todas. Porque a imprensa é uma correia de transmissão, e a imprensa, se ficar só assistindo ao governo falando, inaugurando, mandando MP para lá, projeto para cá, sem ter um contraponto, nós ainda fazemos algum contraponto aqui. Agora, no geral, ninguém faz contraponto de nada, só fica reproduzindo. Então, assim, é preciso que essa gente se reúna em algum lugar, se reúna do ponto de vista de produção de conhecimento, de acompanhamento de política pública, para dizer: olha, esse Minha Casa Minha Vida aí, desse jeito que está sendo feito, não vai dar certo por causa disso. Olha, você não ter arcabouço fiscal, vai acontecer isso. Olha, esse negócio de tentar baixar a taxa Selic na canetada vai dar um problema ainda maior. Quem está falando sobre isso somos nós. Quem está alertando a sociedade somos nós, que não temos mandato, não tivemos mandato, tirando o Mota, não tivemos, né, a coisa política ali, né, a atuação política. Então, assim, é uma vergonha, sim. Eu me questiono e eu cobro, não é só de Bolsonaro, não. Um dia desse liguei para o Van Hatten, outro dia liguei para vários outros parlamentares. Falei assim: e aí? Vocês não vão lá, não vão questionar, não vão chamar uma audiência pública? Quem tem que chamar audiência pública, quem está atuando, aliás, hoje quem está fazendo oposição ao governo Lula é o PT. Ô Mota, pelo visto, acho que ninguém tinha resposta para aquela sua pergunta, não, né? Se não é Jair Bolsonaro quem vai liderar a oposição, quem é? Não tem outro nome, parece. Alguém quer arriscar algum palpite aí? Pavinatos? É uma marcha sensitiva para responder. Não tem, Mota. Vai ser com ele mesmo. Isso não é, como eu sempre falo, né? Todo mundo conhece a minha visão de mundo, né? Eu me classifico como conservador, liberal, né? Eu tenho essa visão do mundo, eu acredito na liberdade, sou contra qualquer regime totalitarista, discordo daqueles, né, que acham que no discurso do presidente Bolsonaro, na postura do presidente Bolsonaro, tem qualquer tintura, né, que não seja a defesa da liberdade. Se eu desconfiasse disso, ele já não teria o meu apoio há muito tempo, mas o meu apoio não é incondicional, o meu apoio não é subserviente, o meu apoio é o apoio que se dá a alguém que pela primeira vez representa as suas ideias, né? Eu vi o presidente Bolsonaro defender ideias que nunca na minha vida eu vi um presidente da República defender, né? Falar de liberdade, falar de redução de impostos, né? O presidente Bolsonaro
disse várias coisas, né? Que declarações poderiam ter sido evitadas, claro, mas ele botou o Paulo Guedes no comando da economia, meus amigos, né? E aí nós temos o Roberto Campos Neto, o comando do Banco Central, posições técnicas em lugares chaves, tá? Pode ter havido jogo político durante o governo Bolsonaro, mas provavelmente foi no menor nível que já aconteceu nas últimas décadas. Então, eu acho que a gente precisa trazer essas considerações aqui, porque está em andamento uma campanha de demonização, de destruição da imagem política do presidente Bolsonaro e, pior ainda, de todos aqueles que se associaram a ele, que o apoiaram ou que o apoiam hoje, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas para responder a colocação do Cláudio, nos últimos meses, Cláudio, aconteceram coisas, inclusive com parlamentares, tá? Impensáveis. Se você pegasse uma máquina do tempo, voltasse a 2016 e dissesse que, né, parlamentares iam sofrer represálias, como eles sofreram, alguns deles, no final do ano passado, ninguém ia acreditar. Então, eu acho, na minha interpretação, boa parte do Congresso Nacional está com receio, está lá quietinho, assim como tem muita gente, né, no nosso meio, na nossa profissão, que também está com receio, que acorda todo dia com medo de ter uma surpresa, né? Uma grande quantidade de pessoas foi calada, e é nossa obrigação trazer esse assunto à tona. Agora, eu gostaria que houvesse outras grandes lideranças políticas no Brasil. E vou mais longe. Não digo nem só de direita. Eu gostaria de poder reconhecer que existem lideranças importantes de centro ou de esquerda, pessoas que, deixando de lado por um momento a questão ideológica, apresentassem visões para o Brasil, né? Como a gente já teve um dia, grandes políticos de esquerda e de direita que tinham visões, que tinham contribuições a dar, estadistas. Hoje, parece que nós estamos cercados, né, de uma raia miúda que está pensando no carguinho, que está pensando na verbinha, que está pensando na refinaria, Mota, que vai ser instalada. Mota, o que acontece é o seguinte, hoje o cenário é o seguinte: em qualquer cenário, em qualquer circunstância, em todas as conversas, se houver uma nova eleição, Bolsonaro vai para o segundo turno. E isso é um canhão político, sim. Aí discutir detalhes de como, se eu gosto disso, se eu gosto do cabelo dele, isso aí é meramente pessoal. E a ideia de se fazer um governo paralelo, isso é muito interessante. O Lula já fez isso no passado. Nomeou ministros de cada setor e os ministros se reuniam, faziam propostas, críticas e não é só, Dantas, é pejorativo dizer que está errado, não, pode ser que acerte, mas que poderia ser melhor. E a comparação entre governos será inevitável, esta é a realidade. Então, a projeção que nós temos é de que Bolsonaro estará num segundo turno na próxima eleição. E isto é um canhão político, sim. Esse é o meu medo. Esse é o meu medo. A gente falar de eleição de 2026 em 2023. Esse é o meu medo. Tudo que o PT quer. Tudo que o PT quer. Não, mas nós estamos em 2023. Não pode sair do palanque. A democracia agora é nova, né? Agora o Janones virou o grande o defensor da democracia. Ele é o inventor da democracia. A democracia agora é nova. Ela se dá a si mesmo, né, pelas redes sociais. Então é o seguinte, o presidente da República tem que permanecer no palanque os 4 anos de mandato dele. É isso, é tudo que essa gente os quer. 8. É obliterar o debate, Zé Maria. É obliterar o debate. Por exemplo, o Sérgio Moro tá aí, apresentou um projeto contra essa nefasta Procuradoria de Defesa da Democracia criada pelo Bessias, que vem para censurar. Cadê o Flávio Bolsonaro? Poderia estar apoiando isso, fazendo um discurso em apoio. Cadê? É isso que eu estou falando. A direita não se entende, a direita está... O pessoal do centro à direita, está todo mundo perdido, sei lá, você falou, está com medo? Está com medo. Pô, mas peraí, está com medo de fazer política? Então entrega o mandato para alguém que tenha coragem de fazer política, pelo amor de Deus. Porque não dá, vamos fazer o quê? Vou te dar uma novidade.
Vou te dar uma novidade aqui. Amanhã, um grupo de parlamentares desta área direita vai à Papuda avaliar o que está acontecendo com os presos, né, do dia 8, né? E eu acho que já está tarde, porque em outras ocasiões, quando o MST era preso, o pessoal de direitos humanos, o PT, o Suplicy, no outro dia já estava lá na porta para verificar as condições da prisão e tal. E então agora é preciso sim assumir posição, você tem razão, e isso deve acontecer. Nós estamos num momento ali de aprendizado, né? Mas eles vão para lá averiguar, tentando fazer o governo e a direita a oposição. Eles vão para lá, vão fazer uma vistoria. Por que não mandaram fazer a vistoria e chamaram o diretor da Secretaria do Sistema Carcerário Brasileiro para prestar esclarecimento? Isso para mim parece visita ao hospital de campanha do Covid. Ô Pavinato, eu já falei aqui, né? Você imagina se a polícia do Rio de Janeiro tivesse feito uma operação e prendido 2.000 pessoas de uma vez, incluindo idosos, mulheres e crianças. Eles iam chamar de Gestapo. O Brasil tinha parado no dia seguinte. Tinham feito manifestações na frente da ONU, do Alto Comissariado, da OEA, né? E isso aconteceu em Brasília, não só ficou por isso mesmo, como a turma dos direitos humanos ou se calou ou bateu palmas. Mas é por isso, Mota, que eu fico triste quando o Bolsonaro não se comunica. Porque, vamos comparar, tá, 2016, estão pensando na corrida eleitoral, vamos comparar, governo Bolsonaro e Lula. Bom, Bolsonaro teve mais reforma agrária, mas no Lula teve com amor. Bolsonaro teve mais superávit, mas no Lula teve déficit com amor. No governo Lula teve menos déficit na dívida pública. Bom, no Lula não teve, mas teve tudo com amor. E aí você perde a oportunidade de esclarecer esse monte de falácia que está sendo empurrada para a gente goela abaixo todo santo dia. O Lula ontem fazendo apologia a um criminoso. O Lula ontem fez apologia a um criminoso, Zé Dirceu, a apologia ao criminoso. Cadê a PGR? Esse homem cometeu um crime, gravou, registrou em cartório, apologia a um autor de um crime, José Dirceu. Ele é um autor de crime, condenado, trânsito e julgado, ele fez apologia. Cadê a PGR? Agora aqui, a gente palita o dente, e se isso vai contra as regras de etiqueta de Ame Vanderbilt, a gente já está dentro do inquérito. Olha aqui, Pavinato, você falou muito bem. O que acontece? Porque até agora, por exemplo, ninguém foi à ONU, ninguém foi recorrer lá à Comissão de Direitos Humanos da OEA. Onde estão os advogados? Nem advogado bom contrataram, Dantas. Você olha o corpo jurídico da progressista e da direita. Os caras atuam, eles não deixam passar nada. Agora, não deixam passar nada. Ou é a rede, é o PSOL. O PSOL acabou de entrar com um negócio pedindo prisão preventiva do Bolsonaro aqui. Acabou de entrar com um pedido aqui. Essa gente não deixa passar nada. O fato é que eles são muito mais profissionais. Claro. Essa é a verdade. Então, assim, enquanto a direita não se profissionalizar, não chamar uma banca forte, não organizar o seu parlamento, né? Os seus deputados, seus senadores, e colocar e falar assim, e monitorar esse pessoal, porque uma hora dessa faz o Lula fala um negócio desse, tem que questionar judicialmente. Essas pessoas que estão presas, parece que já foram esquecidas. Vão lá visitar. Como assim visitar? Tudo bem, vai visitar, mas já eles foram colocados dentro de um ginásio, naquelas condições que foram vistas por todo o país. E ninguém fez nada, ninguém recorreu à Comissão de Direitos Humanos nenhuma, nem da própria Câmara. Então, assim, o que eles estão, o que eles vão defender? Que tipo de oposição vão fazer? É muito claro o que precisa ser feito. O problema é que a gente não vê nada acontecer. Agora, Zé, falando mais uma vez da volta do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil, qual que será que vai ser a programação? Será que ele vai manter aquela tradição de lives? Enfim, que Bolsonaro a gente pode esperar para essa volta dele ao Brasil, Zé? Pois é, em primeiro lugar eu perguntei sobre a saúde dele, né? Também não há uma confirmação de que ele vai chegar e se submeter imediatamente a uma cirurgia, mas é necessário.
a saúde dele ainda sofre consequências daquela facada, né? Ele tem obstrução intestinal quando se alimenta de forma inadequada e tal, e então não há certeza sobre isso. E depois a postura. Valdemar Costa Neto, ele já reservou um escritório para ele, vai ficar fazer parte da Executiva Nacional através de presidente de honra do partido, e em nome disso ele vai correr o país, visitar regionais do PL e agir junto com a ex-primeira-dama, né, Michele Bolsonaro, que na estrutura inicial, todo mundo diz, um dia não é candidata à presidência, mas poderá ser candidata. Ela não podia ser candidata, né, porque era a mulher do presidente, agora ela pode. Eu estou vendo uma movimentação para unificar. Hoje, por exemplo, eu tive acesso à informação de que o grupo do presidente Jair Bolsonaro assinou um ato apoiando o atual líder, que é do PL, dizendo, olha, nós queremos trabalhar junto com o grupo que já vem do PL, que tem apoio de prefeitos e outros interesses, aproximação com o governo Lula. Tem deputado do PL que já está conversando com o governo Lula. E o grupo do ex-presidente Bolsonaro está entendendo. Esses deputados dependem de prefeitos e dependem de benefícios para a prefeitura. Nada de incomum. Então há uma convivência, uma tentativa de unificar, é o primeiro passo, unificar o PL, porque senão vira PSL, né? Ô Zé... Bom, fala aí, Dantas, vai lá. Quando é que o Valdemar virou conservador, hein? Olha, ele é liberal, sempre foi presidente do Partido Liberal desde lá no Rio de Janeiro, o Álvaro Vale, né, que montou o PL, e ele ficou muito nessa base aí de liberal, sempre foi um liberal. Agora, a política brasileira, ela depende muito de governo, então todos os governos que existiram, o Valdemar e o PL apoiam. Agora, se é Valdemar que leva o PL ou o PL para o Valdemar, para o governo, se é o Valdemar que leva o PL para o governo ou o PL que leva o Valdemar para o governo, eu nunca consegui entender, mas o certo é esse, o PL é liberal. Posso fazer mais uma pergunta? Vai lá, Dantas, vai lá. Por que o Bolsonaro não conseguiu criar o seu próprio partido? Essa eu sei responder. Essa é simples, é porque ele não quis chafurdar. Quem conhece por dentro a formação de um partido, quem conhece por dentro o que é a política e a sujeira que rola em torno disso, não mete a mão nessa cumbuca. Meu caro, se soubessem as pessoas como são feitas as salsichas, os queijos e as cachaças e a política, ninguém consumiria nenhum deles. Quem está por dentro da política sabe o que tem que fazer. Um presidente da República que monta um partido, o que ele tem que fazer para manter e criar esse partido de pé é muito grave e muito perigoso. E mais, um grupo dentro do partido que seria criado já estava dominando o partido do presidente, para você ter uma ideia como é a selva da política. Você quer dizer que quem cria um partido, Valdemar, é pior? Essa é a liderança do Bolsonaro. Olha, Vai lá, Mota, você falou que tinha uma resposta também, ou Mota, você falou o Mota tem uma experiência com o Mota tem uma experiência, o Mota tem uma experiência aí com o Novo, né? Olha, é uma das coisas mais difíceis que existem, é criar um partido. Vocês terem só do aspecto operacional, agora parece que vai mudar, porque vai se aceitar o apoio eletrônico, digital, mas na criação do Partido Novo, nós tivemos que coletar mais de 1 milhão de assinaturas, porque a máquina da Justiça Eleitoral rejeitou mais ou menos 500 mil. E aí sobraram 500 mil que eram suficientes. Tem que conferir uma por uma. Uma por uma. Isso é um trabalho de louco. E aí você descobre uma coisa, criado o partido, essa foi uma das grandes descobertas que eu fiz, que está... essa história está toda contadinha no meu livro Os Inocentes do Leblon, né? A pior política que existe, aonde existe mais traição, mais ambição, mais disputa, é a política dentro do partido. Tem uma frase famosa que eu coloco no prefácio dos Inocentes do Leblon, de um cardeal francês,
eu esqueci o nome dele agora, que ele diz, é muito mais difícil você conviver com os seus colegas de partido do que com os seus adversários nos outros partidos. Então, essa política intrapartidária, ela consome energia de uma forma que você passa a viver em função daquilo. Manter a estrutura de poder, evitar que as pessoas façam coisas erradas, e sempre tem gente querendo fazer coisas erradas, né? Que, infelizmente, boa parte das pessoas que entram para a política entram em busca de benefício próprio. Olha o PTB. Olha o PTB, Mota, olha o que está acontecendo no PTB. O Roberto Jefferson foi para a cadeia, já sequestraram o PTB. O PTB tem uma história no Brasil de partido trabalhista, que inaugurou no Brasil o trabalhismo, né? Está sequestrado, estão fazendo uma fusão contra as bases partidárias, porque interesses, o principal adversário hoje de um político é seu colega de partido. Então, agora, só para responder por completo a colocação do Cláudio, que eu acho que tem colocações aí pertinentes, o presidente Bolsonaro não pode ter a responsabilidade de materializar nele toda a direita brasileira. Isso não pode ser assim. A direita brasileira precisa ter outras lideranças. Essas lideranças têm que dar um passo para frente e ir para a luta. Eu acho que o Brasil deveria ter vários partidos de direita, liberais ou conservadores, que servissem como opção para que os líderes políticos de direita escolhessem, né? Eu vou para esse partido, porque a escolha de partido leva em consideração várias coisas práticas, Cláudio, né? Você chega perto da eleição e a sua convicção diz que você deveria ir para esse partido A, mas olha, partido A não tem chance nenhuma, está com a nominata péssima, não conseguiu eleger ninguém. Então, é melhor você ir para o partido B e ter uma chance de ser eleito, e aí sim poder botar os seus ideais em prática, né? Sim. Mas eu acho, só para terminar aqui o meu comentário. Vai lá, Mota, rapidinho. Eu acho que nós precisamos dar espaço para políticos de direita que estão fazendo trabalho sério. A gente dá muito espaço para figuras caricatas da direita, né? Tem figuras que se dizem de direita, que não tem nada a ver com direita, mas que se apresentam como direita e ganham enorme espaço na mídia. A gente precisa dar espaço para aqueles que estão lá no Congresso, fazendo o seu trabalho certinho, bonitinho, contribuindo para o progresso do país. Dantas, rapidinho que a gente precisa ir para o intervalo daqui a pouco. Vai lá, para fechar. Assim, porque eu acho que o Mota tocou num ponto essencial, porque a direita ela ainda fica aí se pegando, um atirando no outro, e é uma coisa que a esquerda não faz, né? A esquerda, dificilmente você vê alguém atacando o seu colega ali, né, que está nadando na mesma raia. Na direita não, é todo mundo se pegando com todo mundo. Eu ia citar, inclusive, já que ele foi novo, o Carluxo, né, que atacou logo de primeira, no primeiro mandato do Bolsonaro, quando ele assumiu, já despachou os liberais, já começou a atacar, chamava o pessoal do Novo de bumbum guloso. Quer dizer, um negócio assim é fantástico. Se é assim que eles querem liderar a direita, se é assim que eles querem reunir a direita, formar uma grande frente de verdade, de centro à direita, para poder se opor ao governo, eu acho que o caminho tem que ser outro.